Pode tomar teu assento, por gentileza. Esses dias, saindo de um culto, domingo pela noite, fui para casa e, como bom gremista, queria, na verdade, ver os gols do Fantástico. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo, quando a gente sai do culto à noite aqui. E quando cheguei em casa, liguei a televisão, estava dando uma reportagem. E não sei se aquele dia também eu estava sensível, logo na reportagem já correu umas lágrimas dos meus olhos pelo fato daquilo que eu estava vendo. Foi algo muito interessante. O mundo vive hoje, vamos dizer assim, difícil de encontrar lugares para refugiados. Difícil. E na reportagem eu estava vendo que a Uganda, que é um país extremamente pobre, abriu lugar para receber 3.000 refugiados por dia do Sudão do Sul, que é miserável. Olha só que interessante. E eu vendo aquilo ali, puxa vida, como é que a Uganda, que já é um país extremamente pobre, vai abrir espaço para receber pessoas do Sudão que são extremamente miseráveis? Ou seja, a Uganda vai ser um pouquinho mais pobre, vai empobrecer um pouquinho, para que o sul do Sudão pudesse enriquecer um pouquinho, ter pelo menos um lugar para habitar. Eu quero mostrar para vocês o final dessa reportagem. A situação chegou num ponto que a Agência das Nações Unidas para Refugiados e o governo de Uganda declararam emergência. Uganda está se tornando o país com o maior número de refugiados no continente. E com isso vem uma grande responsabilidade de toda a comunidade internacional de ajudar essa população. A ajuda é para poder instalar os refugiados para um período que promete ser longo. Todas as tardes, grupos se reúnem debaixo dessa árvore. Lá de cima, um homem anuncia os nomes das famílias que serão transferidas para um assentamento. Muitos vão para o campo de Palorínia, aberto há 4 meses. Já tem 150.000 refugiados. Com o kit básico fornecido pela ONU, as famílias montam suas próprias casas. Palorínia é imenso, preenche toda a paisagem até onde a vista alcança. Isso porque a estratégia dos campos aqui é não concentrar as pessoas. Cada família de refugiados recebe um pedaço de terra de 50 por 50 metros para poder plantar, colher e não depender só da doação de alimentos. Além disso, os refugiados aqui têm praticamente os mesmos direitos dos cidadãos locais. E nós estamos em Uganda, um dos países mais vulneráveis do planeta. Um imenso contraste com os países ricos que estão fechando suas portas para os refugiados. Eu peguei só o finalzinho para não ocupar muito tempo, para mostrar essa graça maravilhosa que Deus deu para o país da Uganda se tornar um pouquinho mais pobre, para que o sul do Sudão pudesse pelo menos ter um lugar para morar. Eu quero ler com vocês em 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9, que diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Esse aqui é o contexto de uma passagem aonde os crentes da Macedônia, na verdade, abençoaram os crentes da Judeia. Os crentes da Macedônia eram pobres e os da Judeia miseráveis. E Paulo pega esse exemplo do que o povo da Macedônia fez, ou seja, pega esse exemplo do que o povo da Uganda fez para abençoar o sul do Sudão, e fala a respeito do Espírito de Jesus, dessa graça e dessa paternidade. Esse Espírito que decide se empobrecer
para que outro pudesse se enriquecer um pouquinho. Ele se empobrece para que outro pudesse se enriquecer. Agora daí tu me pergunta assim, mas como assim? Que riqueza é essa que Jesus tinha? Que riqueza que Jesus tinha? Afinal de contas, ele viveu pobre nos nossos dias. A riqueza de Jesus, a Bíblia deixa bem claro em Hebreus 1:13, diz assim, que ele é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Em Colossenses 1:15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Essa é a riqueza dele. É difícil a gente dimensionar na nossa mente tão pequena a riqueza do Senhor Jesus. Somos humanos e temos uma dificuldade enorme de lidar com essa divindade de Jesus. Ter certeza que ele era Deus e que antes dele visitar o nosso planeta aqui, ter certeza que ele criou todas as coisas. Será que tem como a gente dimensionar que a gente habita numa Via Láctea que tem 400 bilhões de estrelas? Só se a gente pudesse dar um pulo, né, e atravessar a nossa atmosfera, ir um pouquinho mais para cima e dar uma olhadinha para onde a gente está e saber que o Sol já é gigante e poderoso, mas ele é apenas a 5ª estrela da nossa Via Láctea. A 5ª estrela, ou seja, existe 4 que são maiores do que o Sol, e tudo funciona exatamente como deve funcionar. O Sol não pode dar um passo para trás, nem um passo para frente, nem tampouco a Lua, nem tampouco uma estrela. E a Bíblia diz que ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele era a palavra. Ele era a palavra que criou todas essas coisas. É claro que na nossa mente a gente começa a dimensionar o tamanho da nossa pequenez. Se a gente fosse, na verdade, só avaliar 2 coisas: a criação do nosso planeta. A criação do nosso planeta. As árvores, a água, né, os peixes, enfim, as árvores frutíferas. O tempo todo, brotando do nada, coisas tão ricas para a gente. A criação do nosso ser, esse poder de olhar, observar, sentir. Olha que maravilha, como a gente tem dificuldade de entender essa grandeza de Deus nos nossos dias. Fora isso tudo ainda, ele era adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins. É por isso que ele chega para Pilatos e diz assim, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Porque se tu pudesse ver da onde eu vim e quem eu sou, com certeza tu teria um susto ou um surto nos teus olhos. Ele falou exatamente, o meu reino não é desse mundo. E pode ter certeza disso, o reino que ele reina é um reino real. O dele é real, ele está reinando agora de uma forma real. Ele é tão poderoso, porque a gente tem essa dificuldade de lidar com 2 coisas. Com toda essa criação, que não tem uma explicação lógica, e ao mesmo tempo tem através dele, e com a ressurreição, porque ele foi o único, na verdade, que morreu e ressuscitou, ou seja, venceu a morte. A criação e a ressurreição são 2 coisas que nos abalam diariamente e nos edificam e nos enche por aquilo que a gente crê. Rico, disse Paulo, rico e muito rico, dono de tudo, criador de todas as coisas. E Paulo diz assim, rico e dono de tudo, ele se fez pobre por amor de nós.
por amor de nós. Que pobreza é esse que ele se fez por amor de nós? Nasceu numa cidade pobre chamada Belém, foi sustentado por um salário mínimo de um carpinteiro, não teve riqueza no seu ministério, usava um barco emprestado para atravessar o mar da Galileia, o barco não era dele. A Bíblia diz que ele tinha uma túnica só, era sustentado por mulheres da Galileia. Quando um cara disse assim, eu quero te seguir, eu quero seguir teus passos, ele disse bem assim para o cara: as aves têm seu ninho, as raposas sua toca, mas o Filho do Homem não tem aonde encostar a sua cabeça. Essa é a pobreza que ele se fez por amor de nós. Paulo deseja nos ensinar sobre esse espírito da graça, que na verdade tem muitos sentidos, muitos, mas eu quero falar só de um deles. Essa graça que é um presente para as nossas vidas. A gente na verdade é um presente que nenhum de nós merecia. Nós não tínhamos salvação, nós não podíamos pensar em um relacionamento com Deus, nós não tínhamos sequer uma espiritualidade, nem sentido, nem perspectiva de um futuro, tanto passado como presente e nem futuro. E essa graça se manifestou no meu coração e no teu coração, nos perdoando, a gente sentindo que a gente na verdade recebeu perdão do céu para uma nova vida, que nem estão todos aqui, dizendo: eu aceito o Deus maravilhoso que veio e morreu no meu lugar, e deu sentido para a minha vida, e como me deu uma perspectiva de um poder enorme de fechar os olhos e poder falar com Deus, e ter a certeza que Ele me escuta, e me cura, e me restaura, ter a certeza de conhecer um amor que antes era desconhecido para mim, mas que agora eu consigo de alguma forma amar, transmitir, falar, pensar, interagir, porque o poder desse evangelho do Senhor entrou na minha vida, e isso é uma nova vida, isso é uma nova vida. Essa é uma graça manifestada por Jesus para as nossas vidas. A Bíblia diz que através do seu sangue a dívida que era contra nós foi paga, deixando a gente sem culpa e limpo de nossas transgressões. É difícil para a gente entender isso. E como é? Por quê? Porque a gente não sofreu, a nossa culpa a gente não sofreu. Esses dias eu estava vendo uma reportagem muito linda do ator Johnny Depp, que faz o Piratas do Caribe, e ele se veste de pirata e vai nos hospitais visitar as crianças que têm câncer, né? Ele faz toda aquela apresentação, e aí, claro, imagina as crianças quando vê o Piratas do Caribe entrando ao vivo no hospital, é uma coisa fantástica. Aí na reportagem a pessoa pergunta: mas por que tu faz esse trabalho? Qual é a tua intenção? A resposta dele para mim foi incrível e inesquecível. Ele disse que ele faz isso por causa dos pais, não por causa das crianças, porque as crianças não sofrem tanto. Ele disse: quem está no hospital é as crianças, mas quem está morrendo é os pais. Quem está morrendo é os pais. Então eu faço isso por amor dos pais. Tu gostaria de saber qual era a cara que a gente deveria fazer pelo pecado que a gente carregava junto de nós? É só olhar para Jesus, porque é Ele que leva. A gente não levou, quem levou é Ele, é Ele. Então tu quer ver a cara que a gente deveria fazer? Olha para Ele na cruz, olha para Ele, olha para o sangue derramado na cruz, e tu vai entender a cara que nós deveríamos fazer. É isso que Paulo tenta explicar, o espírito da graça, da paternidade de Deus, dizendo: tu doente eu carrego, tu doente eu levo a culpa, tu doente eu sangro, porque é bem melhor um pai carregar a dor do filho do que o próprio filho carregar a sua própria dor. Qual pai que não faria isso?
Deixa eu contar então, aproveitar. Vou contar uma das histórias, uma das mais tristes do meu ministério. Uma criança ficou doente, 7 anos de idade, leucemia, e a gente como igreja lutou muito aqui para que essa criança sobrevivesse. Peguei no colo, enfim, oramos, amamos, se entregamos em oração e fizemos toda a nossa tarefa como pastores. Coube ao Senhor levar a criança. Agora imagina uma criança de 7 anos, extremamente amável, querida, né, com uma maninha menor ainda em casa. Fiz o velório, acredito que o mais triste de todos os que eu fiz. Passou umas 2 semanas, eu fui de novo no cemitério fazer outro velório. Quando eu estou entrando no cemitério, a avó está saindo. E eu digo: vó, o que está fazendo aqui? Ela disse: pastor, meu coração ainda, né, faz tão pouco tempo, meu coração ainda está em carne viva. Eu falei: e o pai? Ele disse: vai tu lá olhar. Aí entrei no cemitério. Cheguei, está o pai deitado em cima da pedrinha da criança. Eu falei, fui em direção a ele, ele deitado em cima da pedra. O filho estava embaixo. Eu cheguei perto dele, ele estava com os carrinhos, brincando em cima da pedra, ainda deitado, em lágrima. Puxa vida. Falei: pai, levanta daí, cara. Ele falou: pastor, é que meu filho está aqui, cara. Aquele dia, por incrível que pareça, eu carreguei no meu espírito exatamente o que o planeta Terra ia passar se ele não morre por nós. Ele ia se deitar em cima do planeta Terra e dizer: o meu filho, os meus filhos estão aqui embaixo. Para que a gente não descesse, ele desceu do céu para morrer em nosso lugar. Ele não queria deitar em cima da pedrinha. Esse é o espírito da paternidade de Deus, a ponto dele dizer: eu carrego aquilo que tu deveria, eu sangro por amor de vocês, eu me faço pobre para que vocês pudessem se tornar vivos. Esse é o espírito de qualquer pai que empobrece a vida toda por amor dos filhos. Qual é o pai que tem dificuldade de dar o que ele tem para que os filhos pudessem enriquecer um pouquinho mais? Nenhum pai, nenhuma avó, não conheço. Se esse espírito te habita de não enriquecer o teu filho ou teu neto, esse não é o espírito do evangelho, porque quem carrega o espírito do evangelho nele, ele quer que os outros sejam enriquecidos um pouquinho pela vida dele. Amém? Pai e mãe, vó e vô, é isso? Não é isso que a gente sonha? De ver um pouquinho os nossos filhos, os nossos netos um pouquinho melhor, se a gente puder fazer qualquer coisa que enriqueça eles. Esses dias, o meu filho, né? Sexta-feira agora. O Henrique sempre gostou de briga, né? De briguinha. Menino, eu tenho 2 meninas e um menino. Desde piá, entrava, ele via aqueles filmes japoneses. Entrava no quarto e já pulava em cima da cama me dando soco, que era para brincar. É isso aí, Cláudio? É assim, Lucas? É o espírito, não adianta. Do menino é isso aí. E como pai eu também gostava. Falei: tem homem desse lado aqui. Já saía no soco e com ele, coisa e tal. E aí, sexta-feira eu falei: vou te pegar. Ele fez umas aulinhas de jiu-jitsu aí há um tempo atrás. Daí eu falei: não te atravessa com o pai, meu. Não sei o que. Eu fui para cima dele e ele veio também no soco. E eu falei: engrossou, deu uma engrossada. Aí fechei um pouquinho mais duro, entendeu, cara? Aí já saí, coisa e tal. E daqui a pouquinho ele me deu um soco na boca. Claro que sem querer, mas que sangrou.
Aí eu lembrei de uma história que eu passei com 2 primos meus. Bem na hora eu lembrei. Um era 3 anos mais velho, o outro 3 anos mais novo. E aí, enfim, o mais velho sempre bateu no mais novo, coisa e tal. Um dia meu tio me liga: André, tu pode vir aqui em Porto Alegre, coisa e tal, que deu briga aqui na família, deu briga aqui na... Falei, meu carro, peguei meu carro, fui lá. Quando eu cheguei lá, tava o mais velho, assim ó, sério, os beiços estavam assim ó. Chegava lá, tá torto, o mais velho, assim ó. Eu mal conseguia falar com ele. Eu falei: cara, o que aconteceu contigo? E o menino cresceu, André. O menino cresceu e me deu... O menino mais novo, de 3 anos mais novo, cresceu e tinha dado uma tunda nele. O menino cresceu, diz ele. Aí o que eu vou fazer com meu filho? Talvez para quem não é filho, diz assim: é nessa hora que o pai entra e dá uma camaçada de pau para educar. Mas tu não carrega a minha paternidade. Eu sou o pai. Eu olhei para ele e disse assim: vamos para a segunda fase, segundo round. Vamos lá, eu sou o pai dele, entendeu? Apesar de ter ficado meio nessa, com o sangue descendo. Não é fácil nessa hora de assim, o menino cresceu, cara, agora tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É esse o amor de pai. O que na perspectiva do diabo era dizer assim: merece uma tunda, eles merecem a morte. No grito de Deus era exatamente o contrário: são meus filhos. Eles pecam, eu pago o preço. Eles têm a dívida, eu pago o preço. Eles têm a dor, eu derramo o sangue. Pelo espírito da paternidade de Deus. É por isso que a gente se entrega. É por isso que esse evangelho mexe com o nosso ser. Como é que não vai mexer? Como é que não vai mexer? A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo. Podia dizer porque Deus amou seus filhos de tal maneira. Não é amor, não, Ele amou de tal maneira que Ele veio e se entregou por amor de qualquer um de nós. É de tal maneira, é um amor acima do normal, porque é um amor de pai. O pai verdadeiro, se o ladrão entra em casa, ele não tem problema nenhum para abrir o peito e dizer assim: pode atirar, porque daqui ninguém passa. É ele que vai para frente. É ele que vai para frente. Esses dias eu mostrei para o pastor Mauro um videozinho de uma menina que foi brincar nessas coisinhas de madeira. Como é que é o nome, pastor? Que eu te mostrei ali, um deck que ia para dentro do lago. E ela foi brincar. E quando ela sentou, veio uma foca e simplesmente pegou ela pelo popô e puxou para debaixo d'água. Olha que loucura isso. Um pai, sem pensar se tinha celular ou carteira em casa, deu um mergulho assim, puxou a menina e botou assim, e disse assim: se tiver que morder, morde eu. Olha que loucura, o espírito do pai, como ele tem facilidade para se entregar a favor de quem ele ama. Esse é o espírito que Deus nos ensinou. Esse é o amor que a gente carrega sem pensar. É esse o espírito do pai. Esse é o espírito do pai. É sem pensar. Fez, eu pago. Porque isso está embutido no mais íntimo do espírito de um homem. Está em nós. É para alguém morrer? Morre eu. Pode ver que nos assaltos de carro, coisa e tal, dizem: tem alguém para morrer? Morre eu. O pai tem esse grito: se tiver alguém que morrer, morre eu. Morre eu. Ele carrega dentro porque é pai. O simples fato de ser pai. Aí Paulo tenta dizer: essa é a graça, que ele se fez pobre para enriquecer a gente. Nos enriqueceu, pois nos deu uma justiça que a gente não conhecia. Quem é que conhece essa justiça? Tu deve, eu pago. A justiça que a gente conhece é essa: tu deve, tu paga. Olho por olho, dente por dente. É assim, a justiça de Deus é diferente. Tu deve, eu pago. Tu tem culpa, eu pago. Eu pago. Nos mostrou um amor que a gente não conhecia. Nos deu uma fé que nós não tínhamos. Nos fez um ser humano cheio de uma paz que isso era impossível habitar o nosso coração. E isso, Paulo disse, é um presente que nós não merecíamos.
uma evolução de aprender a ser parecido com Ele, que a gente consiga perceber essa missão dele, pois a Bíblia diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vós se tornassem ricos. Aprendemos a amar, a se relacionar, a conversar, a interagir, através do Espírito do Evangelho que habita em nós. Eu vim, disse ele, para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. E aqui estamos nós, aprendendo a pensar, sendo liberto de uma mente escrava que nós tínhamos, poder de decidir da forma correta, porque Ele tem nos libertado. Não tem visto os milagres dos nossos dias? Eu quero dizer para ti que eles estão bem aqui. Na vida de cada um é tão simples ver essa liberdade de uma nova vida em Cristo. Somos presenteados por isso ou não? Fecha os olhos.